Maria e hoje vamos meditar juntos um pouquinho sobre a vida dos santos Zacarias e Isabel, pais de João Batista. Nós podemos ouvir, um pouco sobre a história desse casal lá no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 1. E São Lucas vai dizer que Zacarias, era sacerdote do templo e sua esposa Isabel, eles eram justos e irrepreensíveis diante dos mandamentos do Senhor. E que os dois eram, um casal que não conseguia ter filhos, pois eram estéreis. Acontece que, por uma graça de Deus, Isabel concebe João Batista já na velhice, mesmo sendo dita como estéril. E essa é uma história que nós conhecemos bem. Quando o anjo Gabriel, anuncia a Nossa Senhora, ele fala, ele comunica também a Nossa Senhora que também Isabel, que era sua parenta, havia concebido um filho na velhice, aquela que era dita como estéril. E diante, dessa exposição da vida desse casal, algo que me chama a atenção é Zacarias e Isabel aguardavam por uma graça de Deus, que era conceber um filho. E eles eram pessoas que eram ativas diante da comunidade. Zacarias, ele era sacerdote. E eles permaneciam justos e irrepreensíveis diante de Deus, mesmo que a graça pelo qual eles esperavam e ansiavam demorou, Assim, se é que a gente pode dizer que Deus demora, mas eles esperaram por muito tempo por essa graça. E fica no meu coração a seguinte pergunta: como é que nós agimos quando nós rezamos por uma graça e essa graça não chega? Quantos que nos assistem, que são casados também por muitos anos e ainda não conseguiram receber, a graça de conceber um filho? Quantos que rezam muito tempo pela conversão de uma pessoa, de um ente querido, reza pela graça de um emprego e essa graça ainda não chegou? E quantas vezes, quando nós rezamos por uma graça, por um determinado período de tempo, nós nos questionamos aonde é que está Deus? Porque eu rezo, porque eu vou à missa, porque eu vou ao grupo de oração, porque eu sirvo ao Senhor e a minha graça não chega. Mas percebam, Zacarias e Isabel, mesmo não contemplando com os olhos visíveis, com os olhos humanos, a graça de Deus agir no meio deles, eles permaneciam justos e irrepreensíveis diante de Deus. E então o Senhor olhou para eles e concedeu-lhes a graça de conceber um filho na velhice. Esse filho que ainda no ventre de Isabel foi batizado no Espírito Santo quando Nossa Senhora veio visitar a sua prima. E ele que veio para ser o precursor, aquele que abriu os caminhos para quando Jesus chegasse, batizando com água e preparando os fiéis para receber aquele que batizaria com o Espírito Santo, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo.
que nesse dia, Zacarias e Isabel, santos Zacarias e Isabel, possa interceder por nós, para que nós saibamos esperar no Senhor e permanecermos justos e irrepreensíveis, mesmo diante das adversidades. Santos Zacarias e Isabel, rogai por nós. E nós nos vemos no grupo de oração. Me deixe entrar no